Pois é, meus amigos, aqui estamos de volta para comentar ainda uma vez a fraude que levou, os jornais dizem que 6 bilhões e 300 milhões de reais, outros que foram 9 bilhões de reais. Seja como for, é muito dinheiro dos pobres aposentados, remunerados não à altura sequer do que contribuíram. Se você gostar dessa nova abordagem que eu vou fazer aqui agora sobre isso, dá um toque ali no like, né? E se gostar muito e não for inscrito no canal José Neumann de Pinto no YouTube, vai lá e se inscreve, né? Eu quero voltar hoje ao assunto dessa roubalheira nojenta dos pobres aposentados tendo seu dinheiro descontado do total já reduzido, imposto pelo Congresso, pelo Judiciário e pelo Poder Executivo, nessa aliança do PT de Lula com o Centrão de Mota, né? Pois é, um dos grandes beneficiários dessa safadeza é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, SINAP, que bateu recorde em 2023 no recolhimento de mensalidades associativas por meio de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, conforme dados da Polícia Federal. Onde é que você tirou isso? Isso aí deve ser coisa de bolsonarista, não sei o quê. Não é não. É da Polícia Federal e da Controladoria Geral da República, que responde diretamente à chefia do Executivo exercida por Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, meus amigos. Fazem parte dessas investigações de suspeitas de fraudes na dedução, na folha de pagamento dos aposentados, o José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, vulgo no Partido Comunista Brasileiro, vulgo no sindicalismo e vulgo na família Silva. É o irmão mais velho de Lula. O Frei Chico é citado 10 vezes neste livro O que Sei de Lula, que está à venda e que foi editado pela Top Books, editora, né? Aqui, por exemplo, uma dessas citações, na página 89, conta quando o Frei Chico foi sondado para disputar a chapa do Sindicato dos Metalúrgicos, então de São Bernardo, hoje do ABC, não podia disputar porque já tinha um colega da sua empresa, que trabalhava na sua empresa, na chapa do sindicato. Então teve a ideia de lançar o seu irmão mais novo, o Lula. Vale a pena introduzir nesta narrativa que Denise Paraná, que escreveu uma tese e um livro sobre Lula, aliás, uma completa biografia, contou, e a partir do depoimento do próprio protagonista, como reagiu ao convite do irmão. A autora reproduziu o seguinte diálogo que ele manteve com Frei Chico na página 86 da edição resumida de seu livro História de Lula, o Filho do Brasil, lançado em 2010, na esteira do sucesso que se esperava para o filme de Fábio Barreto. Tem mais 9 citações do Frei Chico para você ver a importância do Frei Chico na vida, na biografia e na liderança sindical e política do irmão mais novo, Lula. Bom, temos aqui agora a sua atividade, né? Teria chegado na dedução nas folhas de pagamentos do Instituto entre 2019 e 2024 uma contribuiçãozinha ali de 90 milhões de reais. Isso foi descoberto por investigações de suspeitas de fraudes
pela Polícia Federal, repito, pela Controladoria Geral da União. O SIDNAP é uma das 11 entidades associativas alvo das medidas judiciais na operação deflagrada na semana passada, por esses órgãos do governo federal. Todos dois são órgãos do governo federal. A apuração continua e o Lula está voltando de Roma, onde passou 4 dias numa comitiva que até agora se calcula que teve 20 pessoas, mas ninguém sabe ao todo, porque ele coloca isso sempre no sigilo de 100 anos e ninguém vai saber. O Trump, que preside um país muito mais pobre do que o Brasil, os Estados Unidos só levou 5, né? Mas o Lula levou 20, tudo cupincha, né? Nas 10 citações no índice onomástico do meu livro Que Sei de Lula, publicado pela Top Books, que você pode adquirir aí no mercado, pode comprar na própria editora, na Top Books, pode comprar na Amazon, etc., você encontrará bastante indício, né, de uma ligação política do Lula com o irmão além da fraterna, né? O meu amigo Almir Pazianotto, que era advogado do Lula, na época que eu conheci ambos, no Sindicato dos Metalúrgicos, me contou que o Sindicato de Aposentados é heresia jurídica. A grande pergunta que o Almir faz é a seguinte: quem é o empregador? Aí o Almir disse, olha, veja lá no artigo 512 da Consolidação da Lei dos Trabalhos em vigor. Apenas associações profissionais que estão citadas no artigo 558 da mesma CLT e que são obrigadas ao registro. Todas essas associações constituídas por atividades ou profissões similares ou conexas, de acordo com o artigo 511, na conformidade do quadro de atividades e profissões a que alude o capítulo 2 deste título, desta lei que o Getúlio Vargas, aliás, com a assessoria de Lindolfo Collor, né? Lindolfo Collor era o avô materno de Fernando Collor, que acaba de ser preso por corrupção. Corrupção, aliás, que ninguém fala que a origem dessa corrupção são 20 bilhões de um acesso que o Lula, presidente da República, deu na Petrobras, na distribuidora da Petrobras, que depois foi privatizada, ao Fernando Collor. Ninguém falou nisso. Tá, a Miriam Leitão, que acaba de ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, defendendo, todo mundo defendendo, a Gleisi Hoffmann, que é a ministra de Relações Institucionais do governo Lula, disse que isso aí é uma coisa que vem sendo executada desde 2019 e o Lula mandou investigar. Mentira! Mentirosa! Mentira! Nada disso. Olha, quem quiser saber o que é que aconteceu, vá para o começo. O começo é esse: 20 milhões de reais que o Lula autorizou a diretoria da Petrobras, distribuidora, a dar a Fernando Collor ou a seu emissário, Pedro Paulo Leone Ramos, que era, à época, seu assessor e tinha sido no seu governo ministro. E continua aqui a pergunta do Almir. Cadê o empregador do irmão do Lula, do Frei Chico e dos seus colegas de diretoria e de sindicato? Olha, meus amigos, o artigo 512 já resolve isso, mas eu não vou nem perguntar a você se você vai consultar a CLT, porque é muito chato a CLT, o texto da CLT, né? Agora, o que eu tenho a lhe dizer é que os 20 brasileiros que viajaram, incluindo Lula e a primeira-dama Janja, entre eles 4 ministros de Estado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, 4 senadores, 8 deputados e Celso Amorim, o assessor-chefe da assessoria especial da presidência, passaram todo esse tempo enquanto a Polícia Federal e a Controladoria Geral da República, da União, aliás, desculpe, a CGU, faziam as suas investigações e andavam lá em Roma, à la fresca, no enterro do Papa. Agora estão voltando e até a lista que foi divulgada pelo Palácio é incompleta, segundo os jornais.
A verdade é que essa descoberta é que realmente começou tudo em 2016, mas eram pequenas quantias tiradas dos aposentados. Em 2019, continuou havendo, não foi investigado. Agora, em 2023, o repórter Luiz Vassalo, brilhante repórter, que trabalhou comigo na época em que eu era comentarista da Rádio Eldorado, descobriu e publicou o tamanho imenso do roubo e do rombo. E aí que está a verdade, que a ministra não tem coragem de enfrentar e fica por aí soltando lorota. Nós que não vamos cair na lorota dela, queremos saber o seguinte. Ela disse que o Lupe, o ministro da Previdência, tentou, né? O Lupe, aliás, ela disse que o Lupe é inocente. O Lupe já confessou que tentou acabar com isso, mas não conseguiu. Se não conseguiu, é incompetente, tem que ser demitido. Se conseguiu e não executou, é corrupto e precisa ser demitido. Aliás, tem um grande currículo a oferecer aos seus investigadores. Estamos esperando não apenas a lista completa da viagem a Roma, mas também os 4 dias no enterro do Papa, mas também um esclarecimento geral sobre o fato de até agora o Collor foi preso. Agora, ninguém desse escândalo está preso. O presidente do INSS, o Alessandro Scarfunzo, esse aí foi afastado do cargo pelo Dr. Lupe, o homem do Brizola no governo Lula, mesmo tanto tempo depois do desaparecimento do engenheiro gaúcho. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, mas eu volto para cobrar, viu? E você está convidado a dar o like, e se não está inscrito no meu site José Neumann de Pinto, no meu YouTube José Neumann de Pinto, inscreva-se, você vai gostar de me acompanhar. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto,